Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a Valéria, sou fonoaudióloga, trabalho com a preparação de pessoas para falar em público e eu sou nova nesse espaço, eu comecei recentemente e por isso eu acredito que esse vídeo é bem importante para vocês saberem por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui no YouTube, o que eu vou fazer no Instagram e na minha página no Facebook. Então, pessoal, esse vídeo ele tem uma pegada um pouquinho diferente daquilo que vocês vão ver normalmente aqui no meu canal, porque hoje eu vou contar para vocês por que eu resolvi começar a fazer o que eu estou fazendo, a compartilhar aqui com vocês tudo que eu sei sobre aprimoramento da comunicação oral, que nada mais é do que preparar as pessoas para ter excelentes apresentações em público. Então vamos lá. Quem é a Valéria? Bom, o meu nome é Valéria Queiroz dos Anjos, eu tenho 28 anos, sou nascida no Mato Grosso do Sul, na cidade de Amambai. Eu fui uma criança, passei a minha infância entre o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. Sou uma criança de interior que sempre conversava o tempo inteiro. Era até difícil para os meus pais, porque quando a gente é criança, a gente não tem muito filtro. Leva um tempo para a gente ir aprendendo como que as coisas vão se ajustando, mas um dia a gente aprende. Então, eu sempre fui essa criança que me desenvolvi muito bem na comunicação, me desenvolvi muito bem na escola, eu não tinha problemas com relação a apresentar trabalho, a me expor no geral. E essa questão eu acredito que seja bem importante a gente falar sobre ela, porque a minha habilidade de comunicação ela está diretamente relacionada às dificuldades de aprendizado que eu tenho. Por bastante tempo, quer dizer, até o final da universidade, que foi no último período da faculdade, que eu fiz uma avaliação para entender como eram os meus processos cognitivos de aprendizado, e nós chegamos a uma conclusão, depois de uma bateria de testes, que eu tenho disfunção executiva. Então, essa minha habilidade com a comunicação, ela estava diretamente relacionada às outras dificuldades de aprendizado que eu tinha. Então, era como se o meu cérebro, ele buscasse alguma forma de compensar as outras dificuldades que eu tinha, e uma delas era essa questão de memória e principalmente de atenção. Então, é assim a vida, né? Ninguém é perfeito. Quando a gente é bom em algo, pode ser que a gente não seja tão bom em outras questões. E comigo não foi diferente. Então, eu sempre desenvolvi bem essa habilidade e eu realmente acredito que isso é fruto de alguma compensação cognitiva. Porque o nosso cérebro é algo perfeito e ele sempre vai buscando formas de se aprimorar para que a gente consiga resolver os problemas que a gente tem. Então, nessa parte da infância, isso foi muito bem resolvido para mim, porque eu, obviamente, que conseguia me comunicar, estava sempre presente, não era uma criança nota 10, eu quase reprovei na quarta série, mas tudo que eu fui fazendo, eu precisava colocar bastante energia para que eu conseguisse fluir bem e ter um bom desempenho na escola e conseguir passar de ano. Então, pessoal, depois que terminei o ensino fundamental, fui para o ensino médio, eu fiz um ensino médio numa escola técnica de meio ambiente. Eu realmente gostava dessa questão ambiental, eu acredito que ali na adolescência a gente está assim, bem envolvido com algumas causas. Eu gostei muito dessa área, fui super feliz, mas no final eu pensei que se eu fosse seguir por esse caminho, eu teria que escolher algum tipo de engenharia. E infelizmente a matemática ela não está ao meu favor. Então chegou no momento de eu escolher qual era a área que eu iria seguir e eu pensei em algo que estivesse relacionado à questão da saúde, porque eu gosto muito de pessoas, gosto muito do cuidado, e um curso que foi indicado pelo meio onde eu estava e pelas pessoas que eu conheci foi medicina. Mas eu não consegui ser aprovada nesses 2 anos. E depois desses 2 anos, eu repensei bastante essa questão, o que eu iria fazer profissionalmente, escolher como vestibular. Era uma época que foi difícil, porque eu acredito que nós, com 17 anos, é difícil a gente pensar em profissões e pesquisar bastante. Então, eu tinha até um namorado na época, a gente pensou muito, eu disse a ele, olha, eu não vou fazer medicina e eu preciso escolher um novo rumo
para que eu continue focada. Eu estudava bastante, eu fiz vários vestibulares, mas infelizmente eu não passei. Eu passava para todos, menos para o vestibular de medicina. Então, a gente ficou vários dias fazendo aqueles testes vocacionais com o guia do estudante, sabe? A gente pegava, via as profissões, até que nós descobrimos a fonoaudiologia. Antes da fonoaudiologia, algo que eu gostaria muito de estudar era canto. E aí eu disse aos meus pais que eu não iria continuar estudando para medicina e que eu iria fazer canto. Gente, isso deu um pipoco grande lá em casa. A minha mãe me trouxe uma lista de motivos para eu não fazer a faculdade de canto. E ela me convenceu, ela conseguiu me convencer e disse, pois bem, então vá procurar outro curso que você possa fazer e tal, algum curso que tivesse, sabe, mais uma relação assim com mais estabilidade financeira, esses detalhes. E por isso, lá vamos nós procurar qual era o curso que eu iria fazer. E eu tinha um namorado na época e o que nós fazíamos? A gente comprou aqueles guias do estudante, aí no intervalo da aula do cursinho, a gente pegava aquele guia do estudante e ficávamos fazendo tipo uns testes vocacionais para saber qual era a área que eu me encaixava melhor. Foi aí que eu descobri o curso de fonoaudiologia. Gente, eu nunca tinha nem ouvido falar em fonoaudiologia. Era um universo totalmente novo, não sabia o que era, não sabia onde que tinha faculdade de fono. O que eu sabia era que no meu estado, no Mato Grosso do Sul, onde eu morava, não tinha o curso de fonoaudiologia. Então, pesquisei onde tinha, mais próximo de São Paulo, Rio de Janeiro, e ali no Mato Grosso do Sul tinha, mas não eram universidades públicas. E uma das minhas prioridades era estar em uma universidade pública. Então, eu decidi, chegou aquela época do final do ano, Rio de Janeiro, que a gente faz o Enem, e em janeiro a gente se inscreve. Pois bem, me inscrevi no curso de fonoaudiologia, fui aprovada. Isso, a gente tinha outro grande problema para resolver, que era convencer os meus pais que eu iria para o Rio de Janeiro fazer faculdade. Eu não sei para vocês, mas lá em casa, gente, a conversa foi longa. Nós ficamos mais de uma semana discutindo os prós e os contras, vai, não vai. Eu lembro que eu passei no vestibular e eu nem celebrei, porque não tinha clima para celebrar, porque eu estava no clima. Qual era o clima que eu estava? De convencimento de meu pai e de minha mãe de que não seria uma perdição eu ir para o Rio de Janeiro fazer o curso de fonoaudiologia. E isso realmente aconteceu. Lá fui eu de busão, do Mato Grosso do Sul até o Rio de Janeiro. Foi uma longa viagem, foi uma viagem incrível, eu lembro, fui com a minha mãe para lá. Chegando no Rio, é sempre uma surpresa muito grande. O Rio, ele é um lugar de muitas dicotomias. Eu sempre me encanto quando penso no Rio, porque ao mesmo tempo que nós temos uma beleza, nós temos sempre algo que nos assusta muito, assim. O Rio é essa, sabe? Essa diferença. Então, para quem sai do Mato Grosso do Sul, chegar no Rio de Janeiro, a gente leva um susto. Mas foi um susto maravilhoso, foi um susto muito bom. Foi lá que eu me desenvolvi profissionalmente no sentido de entrar numa universidade, trabalhar, adquirir novos conhecimentos. E quando eu falo da universidade, eu acredito que esse momento é muito especial. Pensar na UFRJ é pensar num lugar que é quase uma casa, porque eu estive lá por 6 anos, 4 anos de faculdade e 2 de mestrado. Foi lá que eu aprendi muito sobre como nós funcionamos cognitivamente, como nós aprendemos, o que nos faz feliz no sentido de como o nosso cérebro funciona, como o sistema límbico e as emoções estão diretamente atreladas ao nosso modo de aprender. E desde o segundo período da faculdade, eu fiquei meio que internada num lugar que se chama Núcleo de Computação, o NCE. É ali, para quem conhece, é ali do outro lado do CT. Tem o Centro de Tecnologia, que é bem famoso lá na Ilha do Fundão. E aí, do outro lado da rua, a gente tem o Núcleo de Computação da UFRJ. Dentro do núcleo de computação tinha um
um laboratório, que era um laboratório que era o Labase, Laboratório de Automação de Sistemas Educacionais. Lá eu fiquei bastante tempo, fiz muitas pesquisas, porque eu sempre acreditei, sempre gostei da gente pensar em outras formas de se apresentar o conhecimento, de se aprender e entender como o nosso cérebro funciona. Lá eu trabalhava com serious games, com jogos sérios aplicados à educação. Mas o mais interessante, aquilo que fez muita diferença na minha vida, veio no meu quarto período, que foi uma aula chamada Aprimoramento da Comunicação Oral. Eu fui para essa aula, como a gente iria para todas as outras, era uma aula nova no quarto período, e quando eu cheguei nessa aula, eu me surpreendi muito. Por que eu me surpreendi? Porque nessa aula eu consegui entender qual era a ciência por trás da comunicação. E a comunicação que era explicada é essa comunicação que a gente tem de conversa, de fala. É a comunicação que envolve tudo aquilo que é oral, tudo aquilo que é verbal, tudo aquilo que não é verbal. É a comunicação que fala das macroexpressões e das microexpressões. E como que o nosso cérebro entende e interpreta todos esses sinais, esses pequenos sinais que nós mandamos quando estamos conversando com alguém. Então, diante de todas essas aulas que eu tinha, eu me apaixonei. E fiquei assim, perdidamente louca com tudo aquilo que eu estava aprendendo. Por quê? Quando eu comecei a estudar essas coisas, tudo começou a fazer muito sentido para mim. O que começou a fazer sentido? Sabe quando você tem um amigo muito inteligente, que é tipo super nerd, mas ele é uma pessoa incapaz, às vezes, de compartilhar o conhecimento que ele tem, ele não consegue, de repente, dar uma aula esclarecedora? Isso acontece muito na academia. Às vezes a gente tem aqueles professores que é PhD do PhD do PhD, e aí ele vem te dar uma aula e você fica perdido. E você fala, gente, aonde que tá o PhD? Porque eu não entendi nem o P. Então, é complicado. E quando a gente começa a estudar essas questões, você entende por que algumas pessoas têm mais dificuldades, porque outras têm menos dificuldades. E o mais legal é que a gente aprende o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas a desenvolverem ao máximo as habilidades comunicativas delas. Então, eu assim, nesse curso, eu super me identifiquei. Fiquei muito feliz. E a minha professora, ela viu o tamanho de minha empolgação e falou assim, Valéria, eu conheço um lugar, que era um lugar onde... é uma escola de oratória, que lá eles recrutam pessoas para ser professores de oratória. Eu vi que você curtiu, que você tem um perfil, leva um jeito. Aí vai lá, conversa com o pessoal, faz tipo um teste, né? A gente faz tipo uma aplicação, vê se a gente se encaixa dentro dos padrões e estabelecidos por eles, e a partir disso você de repente pode se aprofundar nessa área que é algo que te deixa bem feliz. E foi isso que eu fiz. Eu fui até essa escola, fiz entrevista, estava super nervosa e eu fui aceita para fazer o curso. A gente entra numa espécie de preparatório para ser professora de oratória. E lá eu fui passando por algumas etapas até eu ser professora de oratória. Nesse lugar, o que mais me encantava era como nós, como instrutores, como professores, atuávamos em momentos muito específicos e extremamente importantes na vida das pessoas. Que momentos são esses? Os juízes, promotores, delegados, várias pessoas que atuam no meio jurídico, eles precisam fazer concurso público. A última etapa de um concurso público é uma fase oral. Na fase oral, o que acontece? É um momento de arguição, que a pessoa se apresenta diante de uma banca e será arguída sobre os diferentes temas. É algo fantástico, mas ao mesmo tempo é algo assustador, porque você imagine alguém que passou a vida toda estudando sozinho e de repente ele está exposto diante de uma banca para ser arguído sobre uma determinada área jurídica ou alguma determinada área do conhecimento. O que eu mais ficava encantada nesse trabalho era que a gente conseguia
perceber as pessoas desabrochando. A gente conseguia observar desde quando elas chegavam no curso até o momento que elas saíam. Desde que a gente começava a atuar com elas até o momento que elas faziam as provas e eram aprovadas. E quando eu digo ser aprovada, não significa só se comunicar muito bem, porque quando elas aprendiam as técnicas de comunicação, a vida delas mudava. Então é muito maravilhoso quando você entende uma série de técnicas, quando você adquire aquele conhecimento e ele pode ser usado em diferentes áreas da sua vida. E a comunicação é isso. Quando as pessoas chegavam até nós para serem preparados para um congresso internacional, às vezes, ou até mesmo nacional, para fazer uma apresentação, uma defesa de mestrado, uma defesa de doutorado, as pessoas nos procuravam com um objetivo específico. Por exemplo, ser aprovado numa prova oral ou realizar uma excelente apresentação, mas elas não tinham ideia de como a vida delas era transformada. Por quê? Quando você se comunica bem, você se entende melhor. E a partir do momento que as pessoas se compreendiam melhor, elas conseguiam se colocar muito melhor em diferentes situações da vida dela. Seja na vida profissional, obviamente, mas na vida pessoal, na vida com os amigos. Então, quando a gente fala de comunicação, nós não estamos falando em uma área específica, nós estamos falando de um todo. E observar essas transformações é algo incrível, é muito legal. Eu trabalhei nesse lugar por 2 anos e depois que eu entendi e que eu aprendi como essas técnicas poderiam mudar a vida das pessoas, eu queria sair falando disso para todo mundo. Eu queria, por exemplo, que a gente tivesse algum canal online na escola, porque nós recebíamos muitas pessoas de outros lugares do Brasil e até de outros países, e essas pessoas, a disponibilidade para se organizar, para vir assistir as aulas ali no Rio de Janeiro, era muito complicado. Então, eu sempre dizia, pois vamos organizar algo online, os alunos estão pedindo. Os alunos pediam para a gente sempre, mas esse modelo de negócio não interessava aos proprietários da escola, então, obviamente, acabava que eles ignoravam essas questões. E, diante disso, a gente vai se frustrando um pouco, porque a gente sempre, eu acredito que quando a gente descobre algo, quando a gente aprende algo que pode realmente transformar a vida de outra pessoa, o que a gente mais quer é compartilhar com o maior número de pessoas. E às vezes a gente está em algum lugar e aquele lugar não dá essas asas para a gente voar e para a gente conseguir atingir as pessoas em a gente percebe que precisa daquele conhecimento. Vários outros projetos que eu acabei sugerindo que eram relacionados a universitários, porque eu entendo que quando a gente está na universidade é um momento de muitas mudanças. E ali na universidade nós temos, por exemplo, muitas entrevistas, muitas apresentações, muitos momentos que podem realmente redirecionar a nossa carreira. E se nós não formos capazes de realizar uma excelente apresentação, fica muito mais difícil. Então, era algo que eu me preocupava, que eu pensava, mas que acabou sendo deixado de lado e não foi levado em consideração nesse meio que eu estava. Eu acabei me desligando desse trabalho, mas o aprimoramento e a paixão por preparar pessoas para falar em público permaneceu comigo sempre. É muito comum quando eu encontro as pessoas e aí acabo conversando e elas sabem o que eu faço, elas sempre pedem, Valéria, o que a gente faz, o que pode melhorar? E eu sempre estava dando uma dica, falando disso com um, com outro, porque é algo que, querendo ou não, as nossas dificuldades de comunicação, elas são bem universais. E às vezes é algo que a gente pensa que acontece só com a gente, mas não, acontece com todo mundo. Quando nós estamos diante de uma exposição, nós tendemos a ficar tímidos, nós tendemos a retrair a nossa energia e quando nós retraímos a nossa energia, a gente acaba não conseguindo dar o máximo daquilo que a gente pode dar. Então é algo muito comum, é muito mais comum do que a gente pensa. E essa ideia, essa sementinha do que eu gostaria de fazer, ela foi plantada ali no meu coração. Eu não reguei essa sementinha por bastante tempo. Depois, nesse meio tempo, eu finalizei a minha graduação. Eu fui a oradora da minha turma e foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Porque quando a gente é orador de turma, a gente acaba contando a história de como foi aquele caminho junto com
todas aquelas pessoas incríveis. Eu gosto muito de comunidades porque eu acredito que a gente pode aprender muito quando a gente faz as coisas junto, quando a gente convive. A gente aprende muito com as diferenças. E na universidade não foi diferente. Eu aprendi demais com todas as pessoas incríveis que estavam lá e ser a oradora da turma e fazer aquele discurso me mostrou mais uma vez que eu me divertia muito fazendo aquilo. Era algo que me dava prazer, que me deixava muito, muito feliz. Foi divertidíssimo. Eu organizei um texto contando as coisas mais engraçadas que aconteceram com a gente e as coisas mais emocionantes. Eu tive um feedback muito positivo e aquilo, sabe quando a gente guarda no coração? E eu pensei, eu ainda quero continuar fazendo isso, não sei como e não sei quando, mas eu quero continuar falando com as pessoas, eu quero continuar tendo esse contato, contando histórias, emocionando e preparando as pessoas para que elas possam ser o melhor delas, para que elas possam dar o melhor quando elas forem compartilhar algo. E fechei essa parte da graduação super feliz, já estava no mestrado, finalizei o mestrado e eu tive a oportunidade, digamos assim, de morar nos Estados Unidos. E lá eu ficava muito sozinha eu fiquei lá 2 anos. No primeiro ano eu ficava muito em casa sozinha e teve algo que me ajudava muito nesses momentos que eu ficava sozinha, que eu consumia muito conteúdo na internet. Então, assim, o YouTube era uma ferramenta que eu usava muito, era a minha companhia. Eu aprendia muito, eu sabia, sabe, quando você estabelece um relacionamento com as pessoas? Então, assim, tinham vários canais que eu assistia, eu fazia maratona, eu acompanhava. Era algo que me deixava muito feliz. E aquela sementinha daquele aluno lá de trás que me perguntava sobre a possibilidade de ter algo online, criar conteúdos online para que as pessoas de longe tivessem acesso, aquela sementinha, ela começou a desabrochar de alguma forma. Eu acredito que pelo fato de eu estar consumindo muito conteúdo no YouTube, isso me mostrava que de alguma forma aquilo me representava e de alguma forma aquilo mostrava algo que eu gostaria de estar fazendo, que eu gostaria de estar ali do outro lado da tela conversando com as pessoas sobre algo que eu amava fazer, que era ensinar as pessoas a se comunicar melhor. Nesse momento, eu estava em um relacionamento bem complexo, bem difícil e abusivo. Essa é a palavra certa. E quando nós estamos nesse tipo de relacionamento, fica muito mais complicado da gente poder ser a gente, da gente poder realizar os nossos sonhos e gravar vídeos, ter um canal no YouTube. Essas coisas era algo totalmente fora de cogitação naquele momento. Era algo que não era possível, seria muito mais difícil do que já era. Então, o que eu fazia era consumir os conteúdos e ir trabalhando as ideias no meu coração. Aquela sementinha estava assim, sabe? Bem afufadinha, estava numa terrinha bem fértil ali. Graças a Deus, esse relacionamento ele acabou. E quando esse relacionamento acabou, eu fui morar num shelter. O shelter lá nos Estados Unidos é um abrigo e eu fui morar em um abrigo para pessoas vítimas de violência doméstica. Nesse abrigo, eu aprendi muito. E se eu contar para vocês as coisas que eu aprendi, vocês vão falar assim, nossa, Lara, que loucura. E foi uma loucura mesmo, porque lá existe um suporte muito diferente. Eu não sei como é aqui no Brasil, mas lá existe um suporte muito forte com relação a apoio psicológico. Nós temos muitos grupos como a gente morava nesse shelter, a gente recebia muitos profissionais que vinham trabalhar com a gente, principalmente a comunicação. E isso para mim foi uma grata surpresa, porque nós tínhamos os grupos de apoio todos os dias da semana, cada dia a gente tinha uma atividade diferente, trabalhando a autoestima, trabalhando a nossa questão emocional, trabalhando os limites. Vários aspectos eram desenvolvidos ali conosco, que eram várias mulheres que moravam nesse abrigo. E então, um dos tópicos que mexeu muito comigo, que eu aprendi muito,
foi o tópico de comunicação não violenta. Eu não tinha a menor ideia, assim, eu sabia que a comunicação não violenta existia, obviamente, mas eu nunca tinha estudado as técnicas, eu nunca tinha entendido como toda essa questão da comunicação não violenta ela é aplicada na nossa vida e como ela pode transformar. Então, viver essa etapa ali nos Estados Unidos, eu fiquei 1 ano morando nesse shelter, estar ali, entender a comunicação nessa perspectiva foi algo fundamental, porque, primeiro, que é libertador, é como se a gente sentisse que tivesse asas nas nossas costas, e depois disso eu entendi que eu poderia utilizar tudo aquilo que eu estava aprendendo para continuar ajudando as pessoas em outras perspectivas. Então, é muito interessante como as coisas às vezes na vida da gente não faz muito sentido e a gente se pergunta, por que comigo, né? Por que isso foi acontecer nesse momento, nesse lugar que eu tô aqui sozinha, sem ninguém? E ali a gente começa a receber uma alavanche de amor, uma alavanche de aprendizado, uma alavanche de tudo que é positivo. E nesse momento que eu vivi nesse shelter, eu fui muito cuidada nesse abrigo. Eu fui muito cuidada com relação a conhecimentos que eu recebi, eu aprendi muito. A gente tem um acompanhamento terapêutico muito intenso. Fisicamente a gente é muito cuidado também. É todo um conjunto de elementos que são realizados para que a gente renasça e saia de uma situação dessa muito mais forte. Então lá eu fui muito cuidada. E eu acredito de verdade, eu não sei como é isso para vocês, mas quando a gente recebe tanto amor, esse amor transborda de alguma forma e nasceu em mim naquele momento uma missão, uma vontade de fazer algo que eu fosse útil de alguma forma, que eu conseguisse transformar a vida das pessoas, assim como aquelas pessoas transformaram a minha vida. E foi ali entre 2018 e 2019 que eu entendi que eu precisava me entregar para aquilo que era a minha missão, para aquilo que era o meu propósito, para aquilo que eu amava fazer e para todas as transformações que eu já tinha visto e todas as transformações que eu gostaria de ver na vida das pessoas. Então, durante esse ano que eu fiquei no shelter, é como se aquela plantinha do meu sonho, ela fosse super regada, sabe? Eu estivesse ali cuidando dela, colocando todo o adubo e tudo que a gente precisa para realizar o nosso sonho. E foi incrível. Por que foi incrível? Porque eu voltei para o Brasil eu voltei em julho do ano passado, em julho de 2019, e para mim era muito claro que eu gostaria de fazer algo para transformar a vida das pessoas, para cuidar das pessoas. Eu sinto até hoje que eu tenho uma obrigação por tudo que me aconteceu, no sentido de, sabe quando você se sente resgatada? Foi isso que aconteceu comigo. Então, eu tenho dentro de mim um desejo muito grande de uma gratidão, sabe? De querer retribuir de alguma forma todo esse amor que eu recebi. E eu pensava muito, o que eu vou fazer para cuidar das pessoas? E principalmente eu pensava muito nas mulheres. E pensei e falei, e voltei, sabe aonde? Em qual ponto que eu voltei? Voltei no ponto da medicina. Vocês acreditam? Voltei no ponto da medicina e falei, eu vou fazer medicina para cuidar das mulheres. Voltei com isso na cabeça. Eu sou uma pessoa que eu adoro ter os planos bem estabelecidos, sabe? E aí eu voltei dos Estados Unidos e falei, pois bem. E no ano passado, em julho de 2019, eu consegui voltar, deu tudo certo lá nos Estados Unidos, finalizamos todas as questões jurídicas e eu voltei para o Brasil. Cheguei muito crente de que eu iria fazer a faculdade de medicina, porque eu queria ajudar as pessoas, mas aquela vozinha, ela estava dentro de mim e aí aquela voz estava falando assim, Val, você gosta, você tem uma habilidade, você pode ajudar as pessoas. E isso que eu tô fazendo agora aqui, gente, é a realização de um sonho muito grande. Só que pra gente realizar um sonho, a gente precisa ter coragem. E não é fácil. Não é fácil porque quando a gente se expõe,
é algo que mexe muito com o ego da gente. Então, obviamente, quando a gente vai se expor em diferentes situações, a gente vai receber crítica, a gente vai receber muitas coisas positivas e muitas coisas negativas. A gente precisa estar preparado para a dimensão que é a internet. Por mais que pareça tão simples, eu e vocês, tudo isso acontece de um jeito um pouco diferente. Então, eu tinha muito medo. Eu ficava bem receosa com isso, mas eu comecei a pensar, comecei a considerar diferentes perspectivas, diferentes aspectos, comecei a estudar melhor e decidi que essa seria a decisão que eu teria que tomar. Se eu quisesse ajudar as pessoas a superar os medos, as dificuldades, eu teria que ser a primeira pessoa que teria que ter coragem o suficiente para quebrar esse bloqueio e estar presente na internet, estar compartilhando com vocês aquilo que eu acredito que é algo de extrema relevância e importância. Então, foi assim, foi devagarzinho, eu fui conversando com os meus pais, porque aí lembra, eu teria que dizer para eles que eu não iria mais fazer medicina. Então, qual foi o nosso trato? Pedi um tempo, falei, me dê um tempo X para eu me dedicar para esse sonho. Se nada der certo, mas eu tenho certeza que vai dar. Se nada der certo, eu vou para a medicina, mas vai dar certo, porque eu acredito que quando a gente faz algo com amor, com todo o nosso coração, por mais que no começo não saia perfeito, vocês vão ver, às vezes os vídeos não vão estar bons, tudo eu que estou cuidando dessa parte, eu que estou editando, então assim, tenham paciência comigo, por favor, eu vou dar o meu melhor, prometo para vocês. Mas às vezes é difícil a gente conseguir entregar algo perfeito, profissional. É devagarzinho. Então, assim, dá um gelo, dá um frio no estômago cada vez que a gente vai se organizando, mas eu vou estar aqui dando o meu melhor, porque eu realmente acredito que quando a gente se comunica bem, a gente é capaz de mudar a nossa vida. A gente muda os nossos relacionamentos, a gente muda a nossa autoestima, a gente muda o quanto que a gente vai ganhar, porque a forma como a nossa comunicação flui, nós somos capazes de agregar valor no conhecimento que a gente tem. Então, quando você for pedir um aumento para o seu chefe, veja antes como que você vai pedir esse aumento. Quando você for fazer uma apresentação, se organize para você saber como você vai fazer aquela apresentação da melhor maneira possível, porque aquela apresentação pode ser o divisor de águas da sua carreira, da sua vida ou dos seus relacionamentos. Quando a gente fala em comunicação, a gente está falando de uma habilidade nata que a gente vai perdendo ao longo do tempo. Se a gente observar quando a gente é criança, nós temos uma expansão de energia gigantesca. Nós somos tão naturais, nós respiramos da forma correta, mas aí a gente vai vivendo, a gente vai passando por várias transformações e essas transformações vão se tornando tensões na nossa vida, no nosso corpo, na nossa voz e nos nossos sonhos. Eu precisei de muita coragem para começar. Gente, e não é fácil. Tô rindo de nervoso, mas assim, dá um medo muito grande. Mas eu decidi que, se for para eu ajudar uma pessoa, que eu estaria aqui. E eu vou estar. Eu me comprometo a estar sempre com vocês. Porque eu acredito que quando a gente trabalha em algo que a gente ama, não tem dinheiro que pague. Então, que vocês possam estar aqui sempre que vocês precisarem, que vocês possam mandar, eu quero que vocês se sintam livres para mandar comentário, para mandar mensagem. Eu tenho a minha página no Facebook, eu tenho o Instagram e vou ter o canal aqui no YouTube também. Então deixe os seus comentários, deixe as suas dúvidas, interajam. Eu vou estar devagarzinho, eu vou estar me organizando para estar respondendo todos vocês, para estar dando o meu melhor aqui a cada dia. Porque quando vocês estiverem se comunicando bem, eu vou estar com a minha missão realizada. Enquanto tiver alguém precisando, eu vou estar aqui para ajudar. Combinado?